Muito bem-vindos a mais um episódio de Você no Comando, Assuma, Comande e Cresça. Hoje nós vamos falar de um tema aqui que vai percorrer por mais algumas semanas, como vocês já escutaram, talvez no episódio com Thalita Mota, a nossa jornalista e social media. Nós lançamos recentemente um livro da Cross Experience, o Guia Prático de Como Transformar Vidas e Gerar Oportunidades, começando por você. E o que nós vamos fazer nos próximos dias, nas próximas semanas, é entrevistar todos os coautores desse livro. Esse livro foi uma iniciativa da franqueadora e seus franqueados. Teve 20 coautores, sendo 5 aqui pratas da casa e mais 15 por nossos franqueados de todo o Brasil, todas as regiões. Foi algo muito especial. E nós estamos aqui hoje com a Fernanda Selengado, nossa nutricionista oficial, partner do grupo empresarial Cross Experience, e ela vai falar um pouco hoje desse capítulo que ela participou, Quem Somos e Para Quem Trabalhamos, que é literalmente falar sobre o nosso público-alvo, quem somos como empresa. E é muito importante no mundo dos negócios. Esse podcast aqui, ele é focado para empresários, microempresários, donos de pequenos e médios negócios. Muitas vezes, assim, por uma grande quantidade de negócios que eu tenho olhado, não se sabe quem é o público-alvo, para quem você trabalha, quem você serve, quem você atende, quais dores você resolve, quais problemas você soluciona, para que tipo de pessoa, para que nicho o seu serviço, o seu produto atende. E se parece que é algo muito simples, mas é um grande erro do empresário. Ele não sabe exatamente quem é a persona que ele trabalha. Nós temos amigos que são franqueadores também. Eles comentaram que quando tentavam atender um público muito grande, sem intencionalidade, eles sofriam com ticket médio, sofriam ali com o faturamento das lojas, e o momento que eles definiam quem era o público-alvo, que no caso deles eram mulheres casadas com filhos e que gostavam de consumir aquele serviço ali em determinado horário do dia, esse ticket médio não só era bom porque a pessoa consumia um produto de valor agregado maior na loja, como ela levava presentes, ela levava produtos para cada, e esse ticket subiu assim absurdamente quando houve uma intenção de servir a uma comunidade, um certo público. Então, com certeza, hoje vocês vão saber aí através desse capítulo número 4. Qual foi o seu ser? Número 2. Número 2, capítulo número 2. Então foram 20 capítulos aqui. Eu acho que eu fiz o primeiro, a Fernanda fez o segundo. Eu não sei se foi o Felipe que fez o terceiro, não lembro muito bem aqui quem foi o terceiro, porque a Thalita fez o quarto, o Paulo fez o quinto. Eu sei que os 5 primeiros foram as pratas da casa, foram as pessoas aqui do nosso corporativo. E hoje nós vamos falar aí desse capítulo, do segundo capítulo de Yoga para o Leo, que a Fernanda escreveu. Então, seja bem-vinda, Sé. Obrigado aí por fazer parte do Você no Comando, dessa iniciativa que veio da nossa social media jornalista. Vamos falar do livro, vamos entrevistar os que escreveram o livro, os coautores do livro. Então, bem bacana aí. E eu quero convidar você a se apresentar. Então, quem não te conhece, quem está aqui escutando pela primeira vez esse podcast, ou para quem não faz parte do nosso ecossistema, com certeza vai ter uma oportunidade de conhecer você melhor. Então, passo a palavra. Ótimo, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Meu nome é Fernanda Selingai, eu sou nutricionista, sou casada, tenho uma filha, sou formada, em nutrição, já fazem 22 anos, já fui docente do curso de nutrição, 4 matérias por 2 anos, já trabalhei em multinacional por mais de 10 anos e há 17 anos venho atendendo esse quesito que é o nosso nicho, né? Emagrecimento saudável, funcional. Legal. Esse episódio de hoje, seja você nos assistindo pelo YouTube ou nos escutando pelo Spotify, ele vai ter 4 blocos com múltiplas perguntas e depois o nosso encerramento, o nosso final, tá bom? Então vamos para o primeiro bloco, o qual eu vou falar com a Fernanda sobre a origem do capítulo, né? Da onde ele veio e todos os detalhes mais. Então a primeira pergunta, Fer, que eu tenho para você é: como foi receber o convite para o MBA para falar especificamente de quem somos e para quem trabalhamos, como para quem trabalhamos, como você recebeu aí essa
essa missão, né? Esse chamado. A gente fez o chamado aí. Como foi para você receber esse convite? Não, para mim foi uma honra, né, poder contribuir aí com o MBA e escrever esse capítulo, né? Quem somos e para quem trabalhamos, porque a gente vai poder passar para todo mundo o que é a nossa essência, qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. Então, eu fiquei bem honrada de poder contribuir. Legal. Para você que talvez caiu de paraquedas aqui, a segunda falou sobre o NBA. Eu esqueci de mencionar. O que que foi o NBA? Foi uma iniciativa da franqueadora. Ela uniu 15 franqueados que dominavam temas variados como redes sociais, vendas, upsell, gestão de estoque, entre muitos outros. E os nossos internos aqui, as nossas pessoas que trabalham no dia a dia, também ministrou, o que a Fernanda vai falar hoje foi um dos capítulos, né? Quem somos e para quem trabalhamos. E todas essas aulas foram transmitidas online e, eventualmente, elas foram atualizadas no nosso livro. Então, quando a gente mencionar para vocês MBA, foi o nosso programa avançado de educação continuada, que aconteceu durante 10 semanas, 2 aulas por semana. Isso. Então, isso é o nosso MBA. Isso é o MBA na tática, realmente ali com ensinamentos do dia a dia, muito rico, né? E aí, na segunda pergunta para você é: o que você pensou primeiro quando viu esse título? O que que te veio na cabeça? Nossa, muita coisa. Muita coisa veio na cabeça. Conta tudo. Vou contar. Primeiro eu pensei, gente, a gente vai poder, né, contar o nosso legado, a gente vai poder contar realmente a nossa missão, o nosso propósito, por que que a gente está aqui, por que nós abrimos a Class Experience, para quem a gente trabalha, qual que é o nosso público, porque aquela pessoa que não é da nossa comunidade, quem, né, você que nunca foi Cross Experience, você vai entender o que nós somos. Então, foi a primeira coisa que eu passei na cabeça. Que legal todo mundo poder saber o que a gente faz. Legal. E lembrando que esse aqui, gente, ele é um bate-papo, ele é um livro que ele não é somente para quem tem um negócio como o nosso, ele é do varejo. Então, se você atende qualquer negócio de varejo, você pode se beneficiar, porque as dicas, as sacadas, elas são fantásticas. Por exemplo, o Fernando está falando de uma persona, para quem somos e para quem trabalhamos. Você tem certeza, você deveria ter pensado, ou você já pensou, quem é a persona do seu negócio? Sim. Quem você serve? Quem você atende? Para quem você vende? Qual é a comunicação visual que o seu negócio tem? As postagens que são feitas no Instagram da sua empresa, elas são feitas com as pessoas que transmitem e representam quem consome o seu produto ou seu serviço? Com certeza, muitas vezes, né, as pessoas elas ficam pegando todos os públicos e aí não tem um sentido. E quando você tem um sentido, um público definido, você vai trabalhar para atingir aquele público. Sim. Então, toda a sua comunicação, tudo é direcionado. Então, fica muito mais fácil o seu negócio. E o que motivou você a participar e compartilha a sua visão sobre esse conteúdo? Quem somos e para quem trabalhamos, né? O que me motivou foi poder passar toda a experiência de quem somos e para quem nós trabalhamos, para que vários líderes, né, futuros líderes, possam contribuir com essa informação. Então, o que que a gente fala? A gente define o nosso público-alvo, para quem a gente trabalha, a gente definiu a persona, né, que acredito que a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre Sim. a nossa persona. A gente definiu a nossa missão, o que a gente vai trabalhar para aquela pessoa, e isso torna o nosso negócio mais fácil, mais simples, né? E Sim. consegue deixar ele bem assertivo a partir do momento que a gente define quem a gente é e para quem a gente trabalha. Sim, sim, muito bem colocado. E falando sobre a persona, né? Você, por exemplo, se uma pessoa vai lá na academia e fala, nossa, eu quero ter um treino de hipertrofia, eu quero ganhar bastante músculo, eu quero crescer, e falar com o nosso franqueado aí, você acha que o que a gente faz hoje vai ajudar essa pessoa? Olha, efetivamente não. Não vai, porque não é o nosso público. Essa pessoa, a gente pode contribuir para ela fazer uma atividade física, né? Você, como educador físico, também pode falar bem melhor do que eu. Mas não é o nosso público. Não é a pessoa para quem a gente realmente colocou o nosso propósito. Não é o público realmente que a gente quer ajudar em si.
Sim, total, faz muito sentido. E de novo, lembre-se, quem tenta vender para todo mundo acaba não vendendo para ninguém. Quem tenta atender todas as pessoas acaba não atendendo nenhuma pessoa. Então, seja intencional, não seja mais do mesmo, não tenha mais do mesmo. Então, eu acredito que fica aqui essa reflexão, né, para que você possa adaptar essa conversa nossa, esse capítulo que você vai poder ler e depois você sentar com o seu time, com o seu sócio, com as pessoas da sua organização e fazer esse ajuste, né? E você lembra qual foi a primeira ideia que passou na sua cabeça na hora de montar esse conteúdo? O que você sentou ali na frente do computador ou no rascunho? O que que você pensou? O que que você teve de ideias na hora de elaborar o que em algum momento ia ser imortalizado dentro de uma videoteca durante o MBA e depois dentro de um livro, um impresso físico que vai durar para sempre? Sim, eu pensei várias coisas, mas a princípio eu pensei, além de colocar o que é o nosso DNA, para as pessoas saberem, ser uma inspiração para que outras pessoas entendam do seu negócio também e possa atingir o seu público-alvo. Inspirar também o nosso time. Time, eu falo aqui, o nosso time corporativo e todos os nossos colaboradores da ponta, né, os franqueados, os coaches, tudo, a trabalharem, né, lembrando sempre da nossa essência, dando o melhor para que o cliente fique feliz e para poder ajudar qualquer pessoa que queira se sentir bem, que queira ter qualidade de vida, que sabendo, né, que isso é possível, que tem várias pessoas que podem ajudar as mesmas. Correto. E eu quero fazer aqui uma pequena observação sobre isso, que é uma grande realidade. Talvez vá doer em você aí que está ouvindo isso, mas negócios sem propósitos, eles têm datas específicas para expirar. Eles estão, assim, fadados ao insucesso e, eventualmente, ao seu fechamento. Porque o consumidor está cada vez mais inteligente, o consumidor está cada vez mais informado, o consumidor está cada vez mais sabendo o que quer. E se você não tem ali um princípio, se você não tem ali uma intenção, se você não tem um público-alvo específico, provavelmente as pessoas vão saber disso e nós não e você nem sabe que problema você tem. Você vai ver, nossa, eu não consigo fidelizar meus clientes, eu não consigo reter meus clientes, seja qual for o seu negócio, eu não consigo fazer com que as pessoas recorrentemente comprem meus produtos e serviços, e é provavelmente porque o seu negócio está sem propósito. Você não tem uma persona que você atende, você não tem uma comunicação específica para uma pessoa que você deveria estar vendendo ou ofertando o que você faz. Então, com certeza é muito importante ter essa clareza sobre isso. E o do bloco 2 aqui, ó, cultura do nosso negócio, né? No capítulo você menciona que a Kroger Pace não oferece apenas exercícios físicos, oferecemos esperança, acolhimento e uma metodologia comprovada e estruturada para transformar vidas. Fecha aspas, né? O que isso significa para você na prática? Bom, na prática, o que que eu quis dizer? Que é o que a gente vê muito, né? Nós não somos uma academia convencional, onde o aluno vai lá e paga para treinar. Ele recebe muito mais que isso, ele recebe educação. Então, ele recebe educação não só no treino, ele recebe educação nutricional. Então, ele tem todo um suporte também. Ele tem os nossos grupos de desafio, que tem orientações do que ele deve comer. Ele tem parceiros nutricionistas para agendar uma consulta. Ele tem nossa linha de suplementos para ajudar. E ele tem muito além disso, ele tem a motivação. Ele tem o acolhimento. Então, o nosso público, ele precisa disso. A gente estudou o nosso público, a gente sabe que o nosso público precisa e a gente entrega isso para o nosso público. Então, para você entender assim muito o que eu estou falando, você tem que ser um aluno. Ou você pode passar um dia aqui com a gente no corporativo, que você vai entender isso também. Então, é isso que eu quis dizer, que a gente entrega muito mais do que a pessoa espera. Legal. E aí você disse sobre acolhimento, me diz um pouco mais, assim, de maneira detalhada, o que é esse acolhimento? O que que essa pessoa sente, de que forma que ela é acolhida, quais são ali protocolos ou situações que façam que ela se sinta realmente pertencente daquele ambiente, daquele local, daquelas pessoas. Olha, eu vou falar casos práticos, tá? Então, por exemplo, o que as pessoas se queixam muito?
É que elas vão numa academia e ninguém sabe o nome delas. Elas entram, saem, no máximo falam oi pro recepcionista ou pro professor e vão embora. Na nossa academia, não. O professor sabe o nome dela, porque na aula ele já faz lá a chamadinha do check-in. Então, pelo menos uma vez ele falou o nome dela. Durante a aula, vai falando, vai somando os pontos. Então, a pessoa te conhece. Nós temos eventos, aulões, que as pessoas querem fazer parte. Nós temos, por exemplo, aula experimental. Você é recepcionado, né? O professor verifica você o tempo inteiro. Ao final, você é abordado para saber como é que foi. Então, você sempre está sendo assistido, né? Se você falta, a gente quer saber por que você não foi. Então, tudo isso gera um acolhimento. Fora aqui, você é muito ouvido, né? Você pode sentar lá, conversar com o pessoal da academia, a qualquer momento tá todo mundo muito solícito. Então isso faz com que você se sinta pertencente àquele local. Legal, legal. Provavelmente isso não é um serviço que se encontra, vamos colocar aqui, em academias tradicionais, né? Pelo Não. menos a sua maioria, com certeza tem. Nunca me senti assim, a academia com personal. Não... Não é comum. Eu trabalhei, como a minha vida toda eu trabalhei dentro de grandes instituições, foram pouquíssimas, talvez uma, que tinha um trabalho assim, um pouco mais incisivo de acompanhar o cliente, mesmo quando ele não vinha, ou quando ele estava vindo e estava tendo bons resultados, ele era muito bem acompanhado, ou quando ele tirava um período de férias, se preocupava ali para que ele tivesse uma rotina nas férias. Mas não era algo comum. Imagina, eu trabalhei em alguns lugares e apenas um tinha algo como isso dentro de seu DNA. E a gente trouxe isso para cá, isso é uma grande verdade. E lembrando que o nosso público-alvo são mulheres, né, que já estão frustradas pela falta de resultados e tentativas em múltiplos métodos, Sim. seja no Pilates, seja numa aula de artes marciais, com mais característica cardio, seja numa aula coletiva, seja uma aula de dança, elas até gostam, engajam, mas muitas vezes não conseguem o resultado que gostariam. E o que acontece? Elas se frustram Sim, e eventualmente desistem. com certeza. E aí, dentro do nosso negócio, isso foi muito bem pensado, né? Para que elas se sentissem encorajadas e não desistissem. Então, Exatamente. esse acolhimento, ele não é teórico, né? Ele é intencional. Com certeza. Ele é real, né? Então, com certeza isso fez diferença. E para você, qual foi o pilar principal para criar uma cultura forte que vai além do status físico da academia, Exatamente esse, a comunidade. da comunidade? A comunidade. Quando você, que o nosso público, né, ele precisa ser acolhido, porque a pessoa já sofreu, a pessoa ela passa por muitas frustrações, isso é desgastante. Então, quando ela é acolhida, quando ela realmente sente, nossa, eu faço parte daqui, desse aqui é meu grupo. Então, quando ela se sente parte daquele local, né, que ela se junta àquela comunidade, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, até porque ela tem um resultado, porque ela tem vontade de estar naquele local. Ela não vai por obrigação, né? Muitas vezes a gente vai na academia por obrigação, não, eu tenho que ir para ter saúde. Sim. Mas quando ela se sente parte no senso de comunidade, ela vai porque ela quer ver também os amigos, ela vai porque ela quer estar naquele lugar. Talvez seja o único lugar que ela fique feliz, tenha uma hora, sei lá, de tranquilidade na cabeça. Sim. Então, eu acho que essa é a diferença. Não, isso é muito legal. E na sua visão, qual que é a importância de alinhar com toda a equipe, né? Vamos falar não somente do corporativo, mas principalmente das unidades, a missão da empresa. Olha, eu acho que a missão da empresa é o coração. Então, se a missão estiver bem clara e for compartilhada com o time, com clareza e objetividade, o time ele vai pegar essa missão. E isso a gente tem aqui muito forte, né? A gente tem uma cultura forte. Eu brinco que o DNA tá na veia, né? O sangue azul, porque a gente pesa muito isso. Porque uma equipe que tá trabalhando na nossa visão vai entregar o melhor. E vai fazer toda a diferença. Então, assim, a missão ser compartilhada com o time faz toda a diferença para o resultado do seu negócio. Você não está compartilhando sua missão com o seu time, provavelmente seu time vai estar remando contra, né? Jogando água dentro do barco. Sim. E isso faz toda a diferença.
Ou para que vocês que estão nos ouvindo aí saibam da nossa missão, a nossa missão é promover saúde, transformar vidas e levar oportunidades. E assim, de maneira bastante simplista, o promover saúde é ir na academia sempre. Treinar, fazer ali o que tem que ser feito. O transformar vidas é consistência. Quanto mais consistente você for no nosso sistema de treinamento, mais rápido você vai ser transformado. Quantos casos nós temos de pessoas que reduziu 50 quilos, 40 quilos, 30 quilos, 20 quilos? Nossa, muitos, muitos, muitos. Temos até camisetas comemorativas que o aluno conquista. Conversei com o sócio Felipe alguns episódios atrás que o aluno não adianta ele ir na academia e falar, quero comprar essa camiseta aqui, menos 10 quilos. Ele não pode comprar, ele tem presenteado você e sim eliminar 10 quilos. Então isso é super importante no nosso negócio, que faz parte da transformação. Sim. E o gerar oportunidades tem mais a ver com negócios. Então, quando você faz muito bem feitas as duas primeiras pás, você de promover saúde e transformar vidas, as oportunidades são geradas de todas as maneiras. Você vende produtos de nutrição, você vende roupas que as pessoas eventualmente não vão mais entrar nas roupas. Na verdade, vai sobrar roupa, né? Sim. Ela vai sobrar com aquelas roupas grandes, então ela precisa comprar roupa nova e nós vendemos as roupas. Ela precisa de acessórios para treinar. Nós vamos promover esses acessórios. E existe ali uma dívida emocional com você. Quando esse cliente reduz essa quantidade de peso, ele até se sente mal comprando qualquer outra coisa de um outro lugar, caso você também venda aquele tipo de produto. E você gera muitos negócios dentro de uma comunidade como essa Com e se certeza. beneficia. Então é algo que faz muita diferença, com certeza. Se o seu coaching, se a sua equipe está trabalhando na missão da empresa. Quando a missão está clara, todos sabem para onde está indo, né? É o Exatamente. GPS, não é? Exatamente, GPS. Essa é a missão. E o zero. Se você não está gerando transformação, você está na contramão. Se você não está promovendo saúde, também está na contramão. E definitivamente, sem esses dois primeiros pilares, não vai ter muita oportunidade. Exatamente. Isso não acontece sozinho, né? Você tem que batalhar. Você deixar só o aluno lá, a gente vai ser mais um no mercado. Com certeza. E a minha próxima pergunta para você é: como isso impacta diretamente o cliente final? Se você parar para pensar aí sobre essa missão que a gente acabou de falar, promover saúde, transformar a vida e levar oportunidades, como é que você enxerga isso impactando o nosso cliente final? Se você quiser falar um pouquinho aí, na verdade não fala agora não, mas daqui a pouquinho, fala quem é o nosso cliente final, mas como ele é impactado, eu acho que cabe muito bem agora. Nossa, impacta muito. Por quê? Uma missão, né, executada pela ponta com clareza, ela vai fazer o quê? Vai melhorar o atendimento, né? Vai melhorar desde o atendimento até o treino. Isso resulta em quem? E um cliente feliz, e um cliente satisfeito. Então, o cliente foi lá, ele foi bem acolhido, ele teve uma boa aula, ele teve um bom resultado, ele teve um bom acompanhamento, ele vai ficar o quê? Vai ficar super feliz. Então, eu até sempre comento, vários alunos, vários pacientes sempre falam que a gente transcende as expectativas, né? Então a gente entrega muito mais. Às vezes o aluno fala assim: nossa, Feira, eu vim aqui só para ter uma aula, mas nossa, aqui vocês entregam muito mais do que só uma aula. Não é muito legal, aqui eu me sinto super bem, aqui eu consegui emagrecer 20, não sei quantos quilos, 30. Então tem muitos relatos. E isso que faz a diferença. Por quê? Porque você seguiu a missão. Porque seu time estava engajado com a missão. E aí seu time realmente fez o que a gente propôs que ele fizesse. Tava na rota. Exatamente, seguiu a rota, sem desviar. Legal. E tem algum momento que você sentiu esse propósito sendo vivido com mais força, assim, na sua trajetória conosco, o acompanhamento com unidade, você também faz parte do sucesso do franqueado, que é um departamento que ajuda nossos franqueados. Se tiver alguma história, alguma situação que a gente viveu, que você viveu, sobre isso com muita intensidade, pode trazer para a gente fechar esse bloco 2. Olha, teve várias, tá? Então vou ter dois exemplos. Um exemplo de um aluno e um de um franqueado. Então, por exemplo, de um aluno, foi quando, como eu trabalho com os desafios, né, das unidades e atendo bastante paciente, foi quando, assim, uma mãe veio trazer o relato que ela se tornou uma pessoa muito melhor, porque tinha pressão alta, problema de colesterol,
estava com obesidade, não conseguia brincar com os filhos, ir no parquinho, fazer as coisas comuns de mãe. E depois que ela teve os resultados, ela ficou feliz. Ela foi uma esposa melhor, ela foi uma mãe melhor, ela conseguia levar os filhos no parquinho para brincar. Então a gratidão dessa pessoa era incrível. Mas quem fez foi ela. A gente só deu a orientação para que ela fizesse. Então quem fez foi ela. E como ela, tem vários casos de pessoas que curaram a depressão, de pessoas que sempre dão algum relato. E em relação ao franqueado, a mesma coisa. Muitas vezes o franqueado, como você falou no começo, desvia do público-alvo, desvia da rota. E aí o negócio começa a não dar certo. Porque o nosso negócio foi formulado para esse público. Se você começar a colocar outro público, você não vai vender o suplemento, porque não vai ser adequado àquele outro público. Você não vai conseguir engajar uma pessoa num desafio, porque ela já está fora desse ecossistema que a gente construiu. Ela não vai comprar, talvez, uma roupa, um acessório, e aí sai fora da linha, né? Traçada para ele. E quando ele veio para o sucesso do franqueado, a gente conseguiu retornar ele no foco. E aí as coisas mudaram, né? Então, muitas vezes a gente tem uma crença, quando você, dono de negócio, que as coisas não estão dando certo, mas a gente tem que parar também e pensar: o que eu estou fazendo? Será que eu estou seguindo certo? Será que realmente aquela estratégia que foi colocada para mim, eu estou seguindo? Ou eu estou fazendo mais ou menos? Porque às vezes eu falo assim: você está bebendo água? Tô. Quanto? Tá batendo sua meta? 3 litros? 2 litros? Ah, não, tomei uma garrafinha dessa. Então, realmente, você tá bebendo água. Você não falou mentira. Tá bebendo água. Mas você tá bebendo a quantidade certa? Então, assim, fora esses, tem muitos casos. Legal. E, gente, esse bloco foi sobre a cultura do nosso negócio. Mas tudo isso dito por nós aqui sobre cultura, ele serve para você de muitas maneiras. Então, preste bastante atenção em tudo isso que nós falamos aqui. Depois você pode voltar esse áudio ou voltar esse vídeo e você pode fazer o raio-x. Vou deixar um exercício para você. Esse é um podcast prático, gente. Um podcast que deve somar. Se você ler na descrição aí, eu venho para poder trazer casos reais para todos vocês de como mudar a sua empresa de nível, como não ser um funcionário bem remunerado do seu próprio negócio, como ter processos, protocolos claros, como ter gestão da cultura dentro da sua corporação. E esse capítulo, esse bloco foi dito bastante sobre cultura, né? O que são os rituais que você precisa ter, como você pode impactar esse público-alvo, quem é esse público-alvo. Faça essa lição de casa, coloque todos os pontos que nós trouxemos aqui no papel e traduza para a sua empresa. Faça aí uma adaptação para o seu negócio e veja se você está conseguindo ter esse propósito claro, ter essa missão clara, ter essa visão clara. Antes de tudo isso, você tem uma missão? Você tem uma visão? Você tem os valores bem claros da empresa? Porque se você não tem missão, não tem visão, qualquer lugar serve, qualquer coisa serve. Como eu disse no começo desse episódio, uma empresa sem propósito é uma empresa que já tem data para expirar, tem data para deixar de existir. E nós não queremos que você deixe de existir, nós queremos que você vença nesse jogo do empreendedorismo. Mas não é sobre tentar, é sobre tentar do jeito certo, Exatamente. fazer a coisa certa, na cultura certa. E talvez a nossa cultura não funcione no seu negócio, porque o seu negócio é diferente. Você precisa ter a sua identidade, a sua cultura, o seu negócio, e nós podemos te ajudar com isso. Então deixa aqui nos comentários, nesse segundo bloco, o que você mais gostou, o que você mais curtiu. E se fez sentido para você até agora esse podcast aqui, não esqueça de curtir, não esqueça de ativar as notificações e, por favor, se inscreva no nosso canal. Temos vídeos 2 dias na semana, com conteúdos extremamente relevantes que podem mudar a sua realidade aí. Todas segundas-feiras às 20 horas e às quintas-feiras às 7 horas da manhã. Tudo certo aí? Se fez sentido, ajuda a gente. Vamos para o terceiro bloco. Para quem trabalhamos? Então a gente veio aqui esquentando essa conversa. Agora nós vamos falar realmente da persona propriamente dita, né? Como foi para você entender a persona, que nós carinhosamente chamamos de Dona Maria, e encaixar essa visão no nosso propósito dentro da Cross Experience? Então, talvez aí trazer para a galera quem que é essa Dona Maria, qual a idade dela, quais são os seus anseios, quais são ali os seus objetivos, quais são as suas dificuldades, para que a gente possa trazer essa clareza para o empresário que nos escuta
como ele pode definir a persona que consome o produto e o serviço que ele promove hoje. Bora lá. Então, para você, Dona Maria é aquela mulher de 25 a 45 anos, sedentária, que está acima do peso, obesa, frustrada, que já tentou várias vezes emagrecer, talvez conseguiu, mas depois retornou ao peso que tinha e está cansada disso. E eu entendo assim muito a Dona Maria, porque eu já fui. Minha história é parecida com a Dona Maria, eu já fui muito acima do peso, muito, e fazem 17, quase 18 anos que eu emagreci bastante e venho lutando para manter esse peso até agora. Então, o importante da Dona Maria e do nosso negócio é que, além da gente ajudar a Dona Maria a conquistar o objetivo, a gente ajuda ela no algo que é muito mais importante, é manter esse objetivo. Porque eu falo até que emagrecer é fácil, fácil entre aspas, mas é mais fácil. O difícil é você manter depois. Sim. Né? Quem já foi acima do peso sabe. Você emagrece, depois você volta. Emagrece, depois você volta. O difícil é você manter depois. E a gente faz o quê? A gente ajuda no objetivo e ajuda na manutenção. Então, assim, para mim, linkar a Dona Maria com o nosso objetivo foi demais. Porque eu, como profissional de nutrição, consigo ajudar da parte técnica, mas eu, como já vivenciei isso, também consigo ajudar da parte, eu sei que a Dona Maria sente. Eu sei que a Dona Maria sentiu, eu sei o que ela já passou, toda a vergonha, todo o constrangimento, toda a frustração. Então, assim, quando realmente eu faço meu trabalho, eu faço assim com muito amor e alegria, porque eu quero realmente que ela passe por isso, ajudá-la a passar, porque eu sei que dá para passar, e tá junto nessa trajetória sempre. Legal. Dois pontos que eu quero complementar no perfil deste nosso público-alvo é que essa pessoa ela tem um grau de ansiedade alto, elevado, é uma pessoa que ela é bastante ansiosa, ela tem bastante anseios. E o que é ansiedade? Não é uma produção dos dias atuais, é excesso de futuro no presente. Então, ela é muito ansiosa, ela quer muito aquele resultado, ela quer muito aquela transformação, ela quer muito que aquilo aconteça ontem. Ela tem muita pressa, Rápido, né? rápido demais. Então, essa é uma coisa que acontece bastante. Então, ela não só é ansiosa, como ela busca um resultado rápido. Então, são duas características que somam muito nessa persona. E aí, como é que você antecipa esses gatilhos mentais? Como é que você evita ou você ajuda essa persona a não ficar muito ansiosa ou essa persona a entender que todo resultado tem um processo, né? Ele não vai acontecer do dia para a noite. Imagina uma pessoa talvez aumentou 20 quilos no decorrer de 10 anos, esses 20 quilos não vão desaparecer em 2 meses. Sim. Então, se que leve 8 meses, um ano, ainda é um tempo muito curto comparado aos 20 anos que levou para ela ganhar esse peso. Mas ela não enxerga assim. Ela não consegue enxergar que 8 a 12 meses é um bom período. É um período curto comparado com os 20 anos que se acumulou esse excesso de peso. Então, é algo que também precisa trabalhar no psicológico, né? Com certeza, porque geralmente as pessoas acima do peso, o perfil da Dona Maria, ela vai buscar emagrecimento quando? Quando ela tem uma festa, quando ela vai sair de férias, quando alguma coisa acontece, uma formatura. Então ela tem um objetivo. Daqui a um mês eu preciso emagrecer tanto. E a gente tem que cuidar dessa parte, né? Porque se ela emagrecer 20 quilos em um mês, ela vai engordar tudo depois. Porque ela vai fazer algo meia-noite, né? Vai usar de refúgios, né, verdade, subsídios que vão passar a emagrecer, então, mas vai durar? Vai ser saudável? Daí a pouco ela vai engordar tudo de novo, então eu costumo falar, você prefere emagrecer esses 20 quilos agora, tirar sua foto e depois engordar? Ou você prefere demorar aí 12 meses para emagrecer esses 20 quilos e permanecer sempre assim? É uma escolha. É uma escolha. É uma escolha e eu tenho certeza, a segunda opção é melhor que a primeira. Com certeza, muito melhor. E quando a gente quer as coisas muito rápidas, né? Sim. E geralmente o ser humano é assim, né? A gente esperou 9 meses para nascer.
Então as coisas não são tão rápidas como a gente deseja. Essa você não vai lembrar, mas já tá com o trabalho que vai viver. Eu só sei tentar lembrar disso e demorou no meio que é a sua concepção, né? E deu o mundo. A sua concepção foi alguns segundos. No momento ali que o óvulo foi fecundado, mas no momento que você foi ali concebido, demorou no mínimo 9 meses. Alguns são um pouco mais rápidos, né? Exatamente. Estava vindo com 7 meses aí, mas no geral demorou alguns meses, talvez. Demorou. A gente tem que ter paciência. Exatamente. E qual momento você entendeu mais a fundo a transformação que o seu trabalho causa na vida dessas pessoas, desse público-alvo? Olha, eu fui entender quando eu entendi que não se tratava só de peso, nem de estética. Eu entendi que se tratava de uma melhora mesmo interior da pessoa, de uma melhora da qualidade de vida, quando realmente a pessoa transformava aqui, ó. Quando a pessoa mudava na cabeça, quando a pessoa falava, eu tô mais feliz, eu curei a depressão, Aí eu percebi, eu falei, gente, como é importante esse trabalho na vida das pessoas, porque não é sobre estética. Eu não incentivo ninguém a emagrecer por estética, porque alguém quer que você fique magro, porque o padrão de beleza é ser magro. Eu incentivo você a emagrecer, por quê? Para você ter saúde, para você ser um velhinho, né? Um idoso, realmente que consiga ir no mercado sozinho, que consiga deitar e levantar, que consiga andar na rua sozinho, e não ser um idoso que sobrevive, sempre com a ajuda de um monte de medicamentos e várias pessoas. Então, eu comecei a entender a transformação na vida das pessoas aí. Quando elas me relatavam essa outra parte, não só, nossa, filha, eu tô super bonita nesse biquíni. Legal também, é bom pra autoestima. Mas a partir do momento que a pessoa tá bem mesmo, de verdade, com ela mesmo, tá na sua melhor versão, eu entendi o papel. Legal. E eu quero deixar aqui um recado para você que é mais jovem, para você que está abaixo dos 40, abaixo dos 30. Talvez para você, o que a Fernanda falou agora, não faça nenhum sentido. Fala, nossa, mas eu não consigo nem enxergar esse negócio de ficar mais velho, de conseguir carregar minhas próprias sacolas, ou de levantar sozinho, numa posição sentada ou deitada. Eu tenho 42 anos hoje e eu percebo como se perde mobilidade, se perde força, e por algum momento eu fiquei sem treinar um período e eu notei que eu estava com dificuldade para levantar do sofá. Foi, nossa, não era assim antes. E, obviamente, eu assumi a responsabilidade, voltei a treinar, voltei a me alimentar melhor, estou bastante ativo hoje e eliminei completamente isso. Mas você envelhecer significa que as coisas não vão funcionar como funcionam nos 20. Isso é clássico, se você não fizer nada. Mas se você treinar, se você se exercitar, se você comer bem, se você não deixar com que a idade seja algo que só tire de forma natural, tire você daquelas funções que você está habituado, você com certeza pode virar esse voo. Mas, e tem a manutenção disso, né? Se você treinar, você não só mantém o que você já tem hoje, como você previne. Então, tenha certeza, enquanto você continuar vivo e progredindo no longo da vida, esse momento vai chegar. Se você não fizer nada, você vai lembrar, nossa, um dia eu escutei um áudio, escutei um podcast, vi um episódio que falou que quando eu ficar mais velho, ia ter dificuldade de carregar sacolas, levantar do chão, levantar do sofá, de fazer o que eu fazia antes. Pode ter certeza. Isto é uma realidade. E até que você não viva isso, parece uma história que a gente escuta dos nossos pais ou dos nossos avós. Ah, ficar velho é ruim, ficar velho é chato, ficar velho é depressivo, ficar velho a gente não consegue fazer mais nada. E se você realmente não fizer nada, você vai realmente sentir aquilo e vai lembrar, nossa, minha mãe estava certa. As pessoas que eu escutei por aí estavam certas. E não faça parte dessa estatística, né? Exatamente, dá pra ver isso olhando os pais, talvez, ou os avós, ou um Gil. Começa a analisar. Exatamente. E a última pergunta do bloco 3: como você enxerga a relação da Dona Maria com a alimentação saudável? E como você acha que isso poderia ser mudado para melhor com a Prozas Clears? Essa é uma pergunta interessante. Porque geralmente a Dona Maria, ela muitas vezes acha que ela come saudável. Porque comer saudável é complicado, né? Depende do seu objetivo. Eu posso comer saudável numa dieta de ganho de peso. Eu posso comer saudável numa dieta de ganho de massa. Eu posso comer saudável numa dieta de emagrecimento. Os alimentos praticamente são os mesmos, mas você vai mudar o quê?
as combinações. E muitas vezes a Dona Maria, ela acredita que ela come saudável, mas não para uma dieta de emagrecimento. Muitas vezes a Dona Maria fala assim, eu como muito pouco, mas ela come pouco, um grande número de caloria, come pouco de uma forma errada. E o que acontece? A Cross Experience ajuda aonde? Primeiro, no treino. Então, quando você treina, você já pensa mais no que você vai comer. Porque, né, você suou lá, você, né? Às vezes você tá, nossa, que tortura, né? No começo, tem dia que eu treino, nossa, tá fogo, né? E eu vou chegar em casa e comemorar lanchão, aí você já pensa um pouco. Segundo, que a gente dá toda a orientação. A orientação da quais combinações ela deve fazer, de qual é a melhor comida que ela deve consumir. Então, isso faz toda a diferença. E vai mudando a cabeça dela. Porque a gente vê muita coisa, né? Na internet, a gente às vezes acha que sabe de tudo, mas muitas vezes a gente vê só pedaços das coisas, a gente vai pegando o que a gente quer de cada coisa e monta. E não é a melhor estratégia. Então, a Class Experience ajuda muito a Dona Maria a isso, a ela enxergar o que não está muito adequado na rotina dela. Principalmente, exatamente, principalmente alimentar. Traz aquela instrução, orientação. Legal. Então fica aí para você o fechamento desse bloco, né? Para quem trabalhamos, você pode fazer essa pesquisa aí dentro do seu próprio negócio, né? Você está atendendo às expectativas do seu público-alvo, mas primeiro define o público-alvo. Você está conseguindo atender os anseios dessas pessoas? Você está conseguindo realmente gerar uma oportunidade para ela que você seja relevante na vida dela dentro dos seus produtos e serviços e o que você oferece? As empresas que colocam o cliente no centro de sua operação tendem a ser empresas mais exitosas, empresas que têm mais resultado. Então, é uma cultura que você coloca primeiro o cliente como o centro de tudo e a partir deste cliente, a partir desta persona, as estratégias são feitas, as estratégias de venda, as estratégias de comunicação, as estratégias de engajamento, as estratégias de você conectar com essa pessoa e no momento que isso é feito, você vira uma empresa de propósito. Você realmente gera ali um propósito maior para quem consome o seu produto e o seu serviço. E isso tende a te trazer durabilidade, longevidade, te traz mais tempo dentro do mercado. E não existe nenhuma garantia que você vai sobreviver para sempre com essa estratégia. Mas definitivamente, quem usufrui disso já se mostrou mais sólido dentro do mercado comparado às empresas que não fazem isso. Então, vale a pena você colocar bastante energia neste segmento. Para quem trabalhamos, para quem você trabalha. Lembra disso. E independente de qual seja seu serviço, seu produto ou sua indústria, isso não é uma pergunta que você deve levá-la com leveza. Eu vendo aí qualquer um que pode comprar, tá ótimo para mim. E definitivamente esse não é o melhor caminho. Pensa bastante nisso e responde isso com mais intenção. Reúna com seus sócios, com seus diretores, com seus líderes, as cabeças pensantes do seu negócio e defina com eles exatamente aí esses pontos, porque eles vão fazer diferença no seu negócio. Feio para nós, a gente já nasceu com esse DNA, mas nós aprimoramos, nós fomos melhorando, nós fomos refinando isso. E todas as unidades que fazem isso, elas têm mais resultados do que as que negligenciam Com certeza. esse approach. E indo agora para o quarto e último bloco, antes do nosso encerramento, vamos falar sobre os bastidores, né? E aí a primeira pergunta é: como foi para você ver seu trabalho sendo eternizado em forma de um livro e sendo sobre algo que faz parte da sua trajetória de vida? Como você mesmo mencionou aí, você teve um emagrecimento muito significativo. Se você quiser deixar aí como inspiração para as pessoas quantos quilos você eliminou, eu acredito que possa impactar alguém. E talvez a pessoa fale, nossa, que maravilha, eu também consigo. Então eu deixo essa provocação para você aí. E como você sentiu, né? Eternizando isso, imortalizando isso no livro, no nosso segundo capítulo do Guia Prático de Como Transformar Vidas e Gerar Oportunidades, começando por você. Ótimo, então eu emagreci 50 quilos, né? Então foi
bastante, pensa em 5 sacos de arroz, você pegasse 5 sacos de farinha. Exatamente, 5 não, de 10 quilos, assim, nossa, é difícil. Imagina você uma analogia boa, já que eu falei de quilos, é você pegar quanto que você emagreceu, um saco de arroz mesmo, e tentar sair na rua carregando. A gente não percebe. Porque se eu pegar 50 quilos agora, colocar em mim e for andar na rua, eu não vou aguentar. Eu não faço um abaixamento com 50 quilos. Então, é difícil. É uma diferença boa. E assim, o que eu senti, assim, assim, primeiro muita gratidão, assim, muita gratidão. Eu sempre quis escrever um livro, quando estava na faculdade eu falava que ia escrever um livro, mas sempre ficou, assim, deixado de lado. Depois. Exato, pra depois. Na faculdade também, quando eu fui professora, eu só escrevi artigos e assinei artigos de alunos. Mas agora fazer parte disso, nossa, foi muita gratidão, porque eu senti o quê? Que eu tô fazendo parte de deixar um legado. Um legado que pode inspirar, vai inspirar várias pessoas. O time, a nossa missão, outros líderes. Então, isso, assim, é muito gratificante, demais. Assim, não tem nem muito o que falar, assim, é demais. Isso é muito legal mesmo. E falando sobre trajetória, sobre legado, no nosso livro, ele literalmente registra a história e o legado de 20, no mínimo 20 pessoas, né? Porque alguns capítulos foram escritos por 2 pessoas, são Sim. sócios. Então vamos colocar aqui no mínimo aí, sei lá, 40 pessoas. É o legado dessas pessoas, a história dessas pessoas, é a contribuição que elas deixaram. E imagina o quão difícil seria monetizar essas pessoas. Ah, precisamos agora dividir o lucro desse livro. Esse livro vai para um pouco vai para o Fernando, um pouco vai para a Thalita, um pouco vai para o Thiago, um pouco vai para o Felipe, um pouco vai para o Cats. Nós tomamos uma decisão. 100% dos lucros desse livro vão ser doados. A gente adotou uma causa aqui em Campinas, no interior de São Paulo, tem um instituto chamado Instituto Ana Brasil, que há 40 anos atende crianças em estado de vulnerabilidade. Logo após a escola, essas crianças elas recebem uma refeição, elas participam de oficinas, elas praticam artes marciais, teatro, canto. É uma associação cristã que tem princípios cristãos. O líder dessa organização diz que Jesus veio ao mundo para servir e ele tem isso como princípio dentro dessa instituição Ana. Então, 100% do que vender esse livro, nós vamos doar para essa instituição. Então, não só todos que foram coautor contribuíram com as suas histórias, com o seu legado, mas o seu legado vai fazer o bem para quem precisa. Imagina com 40 anos, quantas crianças, quantas histórias não foram atendidas e modificadas porque participou de um local que promove o bem, de um local que promove oportunidades, um local que tira crianças das ruas e de lares conturbados, e de algumas horas do dia ela tem excelentes exemplos de pessoas, de atividades, de coisas que vão desenvolvê-la para uma vida melhor. Então, se você entrar no nosso link da bio aí logo abaixo e clicar no nosso link ou do Amazon ou do Mercado Livre, você vai poder comprar esse livro e nós vamos fazer uma doação. Dentro do livro tem um QR Code para você conhecer essa instituição também. Então, com certeza, é um livro do bem. Todo mundo ganha. Quem escreveu essa história ganhou em deixar o seu legado. Quem comprou o livro está ajudando as crianças. Com certeza. Quem lê o livro vai aprender os ensinamentos e se colocar em prática vai poder mudar a sua empresa de nível. Quem dedicar à leitura e não quiser abrir um negócio, definitivamente vai passar por histórias extremamente emocionantes. Vai se inspirar, Vai, e alguma delas, com certeza. vai se identificar, falando, nossa, eu passei por isso, ou meu pai passou por isso, ou meu irmão vive isso. Então, com certeza, é um ganha-ganha para todos os lados. Então, eu deixo esse convite para você de não deixar de comprar o nosso livro aí. Com certeza, você tem na tela também algum QR Code aí. Se você estiver assistindo do celular, você não vai conseguir escanear. Mas se você estiver vendo no computador, já pega o seu celular aí, escaneia o QR Code, já vai aparecer aí as páginas de vendas de Amazon no Mercado Livre e garante a sua cópia aí. Então, mais uma pergunta de bastidor aqui para Fernanda. Teve alguma emoção envolvida que você não esperava, o momento que você
rascunhou, escreveu, digitou e se preparou para essa aula ali, tocou em alguma parte em você ali no seu coração, ou trouxe alguma memória que você não estava esperando que essa memória fosse vir à tona e aflorar no momento que você escreveu o seu capítulo? Olha, teve várias fases de emoção. Na fase de escrever, eu fiquei emocionada quando eu lembrei da minha história mesmo, porque eu não gosto muito, assim, de lembrar, então eu lembrei, já me emocionou. Me emocionou histórias de vários pacientes, né, da CROSS que eu já atendi também, então recordar dessas pessoas foi muito interessante, gratificante, e me emocionou também quando a gente apresentou o livro. Lá à frente foi emocionante, e o pós, de ver, assim, a família, os amigos falando: "Nossa, que legal, você conseguiu escrever um livro, que bonito, que gratificante", receber mensagens de amigos, de alunos, de ex-pacientes, né, falando: "Nossa, que legal, eu quero comprar, eu quero ver isso". Então emocionou muito meu marido lá, pegando autógrafo, todo mundo. Gente, foi tudo emocionante, desde escrever até o pós. Eu nunca imaginei, assim, que fosse ser tão gratificante. Legal. E a nossa última pergunta dos bastidores, do bloco número 4. Esse capítulo mudou a sua percepção sobre algo da empresa ou agregou ainda mais? Assim, né, agregou mais que a gente reforça todo dia que a gente trabalha no nosso propósito, que a gente trabalha na nossa missão, que a gente tem a missão aqui de educar, né, de Sim. educar todas as pessoas, de educar os franqueados, de educar os coaches, para educar os alunos e eles terem resultados. Então, reforçou demais o que a gente faz, que é o que a gente faz, assim, é de verdade. É realmente, a gente faz o que a gente fala. Sim. Então, reforça mais ainda isso. Sim. Tem uma frase em inglês que é We walk the walk. Nós caminhamos a caminhada, seria uma tradução literal, que significa que a gente realmente prega o que a gente reza. Exatamente. O que nós aqui sugerimos, o que nós recomendamos, é o que nós vivemos. Sim. Hoje existe aí, com esse excesso de informação, vivemos num momento que nunca teve tanta abundância de tudo como se tem hoje. Existe bastante discurso, principalmente no mercado digital, de pessoas que ofertam produtos, serviços, prometem muitas coisas, mas elas nem vivem aquilo muitas vezes. Elas não são realmente fruto daquela metodologia que elas tentam implementar em empresas e serviços. E aqui o que se é pregado se é vivido. Então, né, a gente realmente vive isso aí, é uma boa colocação, com certeza, aí, com esse fechamento de capítulo aí. E agora vamos para o bloco 5 e final, que na verdade são perguntas rápidas de encerramento. E você que ficou até aqui, se fez sentido até agora, coloca para nós aí nos comentários o que mais fez sentido, o que você mais gostou, que virada de chave você teve. Fernanda tem uma agenda apertada aí, mas com certeza ela vai reservar um tempinho para entrar lá nos comentários, responder a sua pergunta, responder o que você colocou lá para ela. Talvez um comentário, talvez uma inspiração, talvez algo que você realmente queira saber. Se você não faz parte do nosso negócio, você tem o seu próprio negócio, com certeza tem alguma lição aqui que pode contribuir com você, e vai ser um prazer reservar esse tempinho. Eu vou te responder e a Fernanda vai se organizar no tempo corrido dela para dar uma atenção a você no comentário que você deixar para nós, tá bom? E vamos lá, Fernanda, se você pudesse resumir em uma frase o que é trabalhar na Project Experience, qual frase seria essa? Nossa, essa é Pergunta poderosa, hein? pergunta poderosa, hein? Uma frase só? Essa me pegou, tem várias. Mas eu acredito que trabalhar na Coros Experience é ter uma transformação real de vidas, tanto na vida do cliente final quanto na nossa, porque a gente cresce muito a cada dia, a gente se desenvolve a cada dia, então seria isso. Trabalhar na Cross Experience é transformar vidas de maneira real. Legal, muito bem colocado. E que recado você daria hoje para um novo colaborador, franqueado ou treinador que está entrando agora na nossa rede?
Primeiro, seja muito bem-vindo. Agora você está fazendo parte da família do X e você vai seguir na nossa missão, que eu tenho certeza que além de você ajudar pessoas a transformarem vidas, você vai ser transformado também. Você vai ser contaminado com a nossa energia, com o nosso DNA e vai ter uma vida muito mais produtiva. Muito legal. E você que nos apresentou o Instituto Ana Brasil, o que você pode deixar de recado aí para quem quer conhecer mais, ou para eu dei uma boa explicada já, mas como você já se envolveu lá, você pode mencionar talvez algum impacto de algum voluntariado que você fez parte e que com certeza vai incentivar as pessoas aqui a escanear o QR Code, a comprar o livro, ou a clicar na bio aí na descrição também e fazer a seleção e adquirir esse livro aí. O que você quer compartilhar conosco sobre essa instituição? Ótimo, gente. A instituição Ana, eu tive o prazer de conhecer algumas delas, elas têm várias bases em Campinas, então eu já fiz vários trabalhos voluntários lá. Um deles se chama Hope Day, que é o Dia da Esperança, então você vai lá e brinca com as crianças, pinta as crianças, alimenta as crianças. Aí eu conheci toda a instituição, aquelas crianças são muito gratas, os pais são muito gratos por isso, porque senão não teriam onde deixar seus filhos. E hoje em dia é muito difícil você não ter recurso para deixar seu filho. Ele pode cair em mãos erradas, né? Então fica muito difícil. E esta instituição realmente é uma instituição muito séria, que leva muito a sério o cuidado com essas crianças. Então, realmente, se você quer fazer uma boa ação, é uma excelente oportunidade. Porque eu assino embaixo, porque eu já fui várias vezes em trabalhos voluntários lá, conheço e também é uma instituição aberta, qualquer um pode ir lá conhecer, qualquer um pode até ser voluntário, né? Pode acadrinhar uma criança. Então, tem várias formas aí de você ajudar, e uma delas é adquirindo o livro, porque além de conhecimento que você vai ter adquirindo o livro, você vai fazer sua boa ação. Você já fez sua boa ação hoje? Se não fez, não deixa de escanear esse QR Code, né? Demais, gente, é barato demais. Imagina você ter uma chance de promover uma refeição, de você promover uma oficina, de você promover uma atividade para essa criança, de você com certeza ajudar que esse recurso financeiro que você comprou o livro vai ser 100% focado nisso, em elevar a qualidade de vida dessas crianças. Então, aí na tela, escaneia esse QR Code, se você está vendo do seu computador, se você está vendo do seu celular, desce até a bio, até a descrição desse capítulo, caso você esteja vendo no YouTube, você clica em um desses links do Amazon ou do Mercado Livre e compra o seu livro. Ele vai chegar na sua casa em pouquíssimos dias. E dentro também do livro, como eu já disse, tem uma página destinada a essa instituição que você pode escanear e conhecer através do site da instituição. Fale conosco, chame eles, procure saber e se tocar o seu coração aí de fazer uma doação maior, ou de talvez doar o seu tempo, ou de doar a sua energia, longevidade de alguma maneira, seja ela qual for, com certeza você vai mudar a vida de muitas crianças que não estão nas ruas e sim estão num local muito bem assistidas, não é? Com certeza, essas crianças contam com alguém para ajudar. É, exatamente. E eu acredito muito nisso. Quem tem um pouco mais, quem for mais abençoado, precisa ajudar quem tem um pouco menos. E com certeza você vai fazer uma boa ação e vai ajudar muita gente. Eu vou aqui, agradeço a Fernanda. Obrigado, Fernanda, por ter vindo aqui no nosso episódio. Você no comando, assuma o comando e cresça. Obrigado por compartilhar histórias aí, não só profissional, como pessoal também, por inspirar. Espero que essa história tenha inspirado você que está nos assistindo ou nos escutando. E se fez algum sentido para você esse episódio, qualquer coisa mesmo, deixa o seu comentário para nós. Não se esqueça de dar o seu joinha aí, esse conteúdo vai chegar mais longe com a sua ajuda. Não se esqueça de se inscrever nesse canal, vídeos todas as segundas e quintas-feiras, e ative o sininho aí. Talvez se você ativa o sininho, quando a gente for lançar um vídeo, você já vai ser avisada para colocar aí na sua lista de vídeos que você quer assistir. Eu garanto para você. Cada episódio que você assiste aqui é uma hora investida melhor do que uma hora de você assistir numa plataforma de streaming aí. Com certeza pode ajudar o seu desenvolvimento, o desenvolvimento da sua empresa e com certeza, se você for fazer uma boa ação, ajudar e impactar a vida de alguém que você nem imaginava. E considerações finais aí, Fernanda, com você. Ótimo. Uma coisa que eu quero que vocês façam também é compartilhar.
esse link com a pessoa que precisa escutar o que a gente falou agora. Com certeza alguém tem um amigo, um familiar que está precisando ouvir esse podcast ou os outros capítulos também desse podcast. E eu gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui. E foi muito legal. Espero vir mais vezes. E tamo junto. Tamo junto, obrigado, Ser. Bom dia para todos vocês, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vê esse episódio. E até o próximo episódio de Você no Comando. Obrigado, pessoal.